Fundação Ford, a PUC-Rio, a UERJ, o Instituto de Relações Internacionais, o IESP. Para nós é um prazer estar junto com essas instituições nessas discussões. Agradeço na pessoa da professora Mônica, professora Letícia e professora Maria Regina. Talvez por uma sorte dos deuses, as exposições são crescentes macroeconomicamente. A minha discussão será no nível mais alto do ponto de vista da macroeconomia. Eu pretendo fazer um panorama da dinâmica econômica pós-crise do Lehman Brothers, setembro de 2008, e tentar pensar em algumas questões para a posição dos países em desenvolvimento nesse novo mundo. O primeiro é a velocidade com que os países em desenvolvimento retomaram o crescimento imediatamente após a crise. Esse primeiro quadro são as projeções do FMI. Se os países em desenvolvimento já cresciam a taxas mais elevadas antes da crise, caíram menos e voltam a recuperar padrões semelhantes e mais altos. E os países desenvolvidos mantêm taxas de crescimento mais baixas. Isso é o que a literatura americana tem chamado de back to normal. As taxas de crescimento dos países em desenvolvimento tendem a ser maior do que as dos países desenvolvidos. Evidentemente que isso é um fenômeno que tem muito a ver com a China, como o colega que me precedeu já sugeriu, a participação da China no PIB e no comércio mundial é crescente. A contribuição aqui para o crescimento mundial também, dado o papel que a China tem desempenhado, e com isso a China puxa a região asiática e os países exportadores de commodities. Então, a contribuição dos países em desenvolvimento para o comércio, o crescimento do PIB mundial é cada vez maior. Inverteu, aí, se vocês olharem as décadas de 80 e 2010, a contribuição dos países em desenvolvimento já é 68%. Então, isso tem muito a ver com a dinâmica da China. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não vai dar tempo. Mas... Então, os países em desenvolvimento saem rapidamente da crise e, puxado, evidentemente, pela Ásia, pela China, mas também os mercados de ativos dos países em desenvolvimento se recuperam muito rapidamente pós a crise do Lehman Brothers, seguindo aí Dow Jones, o S&P, os japoneses, mas vejam, a Bovespa, pode seguir, por favor. A recuperação nos mercados de ativos é muito rápida, logo após a crise. Pode seguir, por favor. O Dow Jones, alguns índices apenas para visualizar. O S&P, pode seguir, por favor. A Alemanha, mais um, por favor. A França e aqui o Ibovespa. Os mercados de ativos do Brasil estão mais ou menos no mesmo patamar antes da crise.
A exceção aí é a China, não recuperou o mercado de ativos, mas as ações são praticamente irrelevantes do ponto de vista da dinâmica do financiamento da economia chinesa. Agora, mais uma visualização apenas desse papel da recuperação rápida dos mercados de ativos. Esse é um índice do Morgan Stanley dos mercados de ativos dos emergentes como um todo, América Latina, Ásia e também a Europa, dado que a Europa sofreu mais na crise, a recuperação é um pouco menor. Da mesma forma que os países rapidamente saíram da crise, recuperaram o crescimento, os ativos desses países voltaram a apresentar valorizações expressivas, os riscos percebidos pelos investidores internacionais também se reduzem. Os países emergentes agora estão pagando taxas de risco menor do que alguns desenvolvidos, né, como a Grécia, Irlanda, Portugal e a Espanha. Aqui é o Emerging Market Bonds do JP Morgan, mas os outros indicadores de percepção de risco também reagiram muito rapidamente, como o Credit Default Swap do Brasil, do México, da Colômbia. As taxas de percepção de risco desses países estão em níveis extremamente baixas. Ao contrário, as cotações das commodities exportadas por muitos desses países estão em patamares muito altos. Aqui, para uma visualização rápida das cotações de metais, energia, petróleo, mas também o índice geral de commodities, seguindo as cotações do petróleo. Isso, evidentemente, tem efeitos contraditórios para os países exportadores, eleva-se a renda, eleva-se as exportações, diminui os déficits em conta corrente, mas para os países importadores tem problemas de aumento de preços domésticos e dificuldade de importar. O Brasil criou um índice também de commodities, dado esse impacto dessas exportações de commodities na economia brasileira. Pode seguir, por favor, mais um. Aqui eu queria chamar a atenção, são dados do International Institute of Finance. Ao mesmo tempo que o risco país diminui, os fluxos de capitais aumentam e os fluxos de capitais dos países em desenvolvimento também aumentam. Se vocês olharem lá embaixo, fluxos de residentes é cada vez maior, seja para investimento estrangeiro direto, liderado pela China, mas também Índia, Rússia, Coreia, Indonésia, Brasil. O IEF, o International Institute of Finance, agora passou a somar os fluxos de residentes e de não residentes. Para 2010, o valor foi de 900 bilhões de dólares. Para 2011, 960. Então, os países em desenvolvimento estão diante de um novo fenômeno, que é a abundância de recursos externos, de fluxos de capitais, de diferentes naturezas: investimento estrangeiro direto, portfólio, empréstimos, e com os sovereign funds, os fundos soberanos, eles também passam a investir em portfólios de outros países, inclusive países em desenvolvimento. Então tem um fenômeno novo,
que é a abundância de capitais para os países em desenvolvimento e dos países em desenvolvimento. Aqui apenas para visualizar os dados do International Institute of Finance de uma perspectiva de longo prazo. Os fluxos são crescentes e as reservas internacionais também são crescentes. As reservas internacionais de 2011 estão estimadas aí pelo FMI em 7 trilhões de dólares. Uma parte desses capitais estão evidentemente investidos nos países desenvolvidos, mas uma parte está sendo direcionada para os países em desenvolvimento. E a dívida externa desses países é percebida como menor do que as reservas. Então, o processo de crescimento liderado pela China tem impulsionado os países em desenvolvimento, que tem gerado superávit em conta corrente, que permite a geração de reservas e uma menor dependência da dívida externa. Eu vou pular isso aqui, não vai dar tempo, mas pode ir, por favor. Mais um. Então, eu vou essas informações que eu passei para vocês, eu tento resumir com no pós-crise, os países em desenvolvimento estão com taxas de crescimento mais altas, geração de emprego persistente, superávit em conta corrente, com exceção Brasil e Índia, acumulação de reservas consideráveis, se não tem déficit, se não tem superávit em conta corrente, mas está em fluxo de capitais entrando, isso está virando reserva, taxas de câmbio flutuante, o que permite algumas intervenções nos mercados de capitais, com exceção da China, de novo, que mantém o yuan ancorado no dólar. As taxas de câmbio flutuante, com intervenções, procuram manter a competitividade das taxas de câmbio. Uma redução enorme do risco país e uma percepção de risco dos investidores estrangeiros menor, com ampliação dos fluxos, e um enorme volume de recursos internacionais que sugere, inclusive, a introdução de controles de capitais, que o FMI passou, inclusive, a aceitar a introdução de controles de capitais. Então, o que eu estou sugerindo? A comércio cada vez maior sul-sul, liderado pelo crescimento desses países, a investimento sul-sul, a finance, trocas de fluxos de crédito de capitais sul-sul, inclusive com a formação de alguns chamados Regional Finance Hubs, né, como Hong Kong, Singapura. São Paulo está tentando se transformar num desses Regional Finance, centros financeiros regionais. E há também crescente cooperação sul-sul, né, que é objeto de mais detalhes em outras mesas. Eu não vou tanto detalhar isso, mas fica claro que há um novo contexto dos países em desenvolvimento, no comércio, nos investimentos. Entre 2004 e 2010, houve um aumento de 1,1 trilhão de dólares em fluxos de capitais entre os países em desenvolvimento. Mais um. Desculpe. Desde 2003, tem 5.000 firmas dos países em desenvolvimento que se internacionalizaram. Então, há um comércio sul-sul entre os países em desenvolvimento cada vez maior, há fluxos de investimento e de fusões e aquisições cada vez maior entre os países em desenvolvimento,
a fluxos de capitais cada vez maior e cooperação entre os países em desenvolvimento. Isso tem uma dimensão nova que da discussão da cooperação internacional eu nem vou falar tanto, mas eu queria, a partir desse novo contexto, então, de um mundo em que os países em desenvolvimento assumem cada vez mais papel no comércio, nas finanças e no investimento e na cooperação internacional, trazer uma questão sobre essa multipolar order. Eu confesso que eu preciso da ajuda aí dos cientistas políticos para entender o que se chama de multipolar order. Eu confesso que esse mundo novo que estamos vindo dos países em desenvolvimento, em comércio, em investimento, em finanças, em cooperação, do meu ponto de vista, está ainda dentro da ordem global liderada pelos Estados Unidos e pelo dólar. Os países em desenvolvimento estão se beneficiando de uma ordem global dos Estados Unidos e operam em dólar. Isso, para mim, não configura ainda nenhum mundo multipolar. A experiência de mundo multipolar, aonde eu consigo apreender, é a experiência dos anos 30, em que, sim, ali você teve o mundo da Libra, da Inglaterra, o mundo da França, o mundo da Alemanha, o mundo do dólar, dos Estados Unidos. Mas eram mundos completamente fragmentados e separados, segmentados, o mundo em completa fragmentação. Não é nada disso que vemos hoje. Do meu ponto de vista, o que vemos é exatamente o contrário, é um mundo de cada vez mais interdependência. A interdependência patrimonial das empresas, dos fluxos de capitais, do comércio é crescente. É verdade que há limitações em algumas negociações, como os dois colegas que me precederam sugeriram, mas a interdependência dos fluxos de capitais, de comércio, das empresas, é crescente e nada disso, para mim, configura ainda uma ordem multipolar. Então, que os cientistas políticos me ajudem a pensar. E eu vou trazer aqui apenas mais o que eu estou tentando chamar desse mundo ainda sobre a égide da globalização dos Estados Unidos e do dólar. Se vocês olharem esse quadro, é o balanço de pagamento dos Estados Unidos. A última linha é a conta corrente. Então, em 2010, os Estados Unidos tiveram 470 bilhões de dólares em déficit em conta corrente. Investiram no mundo 1 trilhão de dólares. Compraram ativos, as empresas deles. Mas o resto do mundo jogou dentro dos Estados Unidos 1,2 trilhão de dólares. Fechou a conta do balanço de pagamento. É assim que aquela economia funciona. Eles operam como um mecanismo de reciclagem da liquidez internacional em dólar. Desse ponto de vista, os Estados Unidos não têm problema de déficit na conta corrente. Eles não têm problema de financiar, porque o mundo volta para eles e eles reciclam essa riqueza, esse dólar. Esse papel que eles desempenham é crucial nessa ordem que os países em desenvolvimento estão entrando. Então, do meu ponto de vista, entender a lógica de funcionamento do dólar e do sistema financeiro americano, centro de reciclagem dos fluxos internacionais de capitais, é crucial para entender esse novo mundo que não é ainda, do meu ponto de vista, multipolar, mas cada vez mais interdependente.
Do ponto de vista dos estoques também, vocês podem olhar, olha, eles têm uma dívida externa em 2009 de 2,7 tri. O estrangeiro, os estrangeiros têm investido dentro dos Estados Unidos 21 trilhões. E eles têm no mundo 18 trilhões. Então dá um déficit, dá uma dívida. Mas essa é a ordem americana em dólar. Eles são globais. Não é nada semelhante ao mundo da Inglaterra do século XIX. É outra coisa. As empresas deles estão no mundo inteiro. A moeda deles é base da circulação internacional. E os países em desenvolvimento entram nessa nova ordem internacional em dólar, globalizada. Então, do meu ponto de vista, nada disso leva a uma ordem multipolar. Eu não consigo entender o que significa isso. Sinto muito. Mais um elemento e eu termino. O que é o sistema financeiro americano? Vejam, em 2009 tinha 9 trilhões de dólares de estrangeiros investidos dentro dos Estados Unidos apenas em títulos, em securities. Podem ser ações também, ou título da dívida pública ou privada. Imagine alguns dos nossos países serem capazes de absorver uma riqueza líquida desse tamanho. É esse o papel que os Estados Unidos faz em dólar, que o sistema financeiro de Nova York faz. Recicla a liquidez internacional em dólar que os países entram. Não é, do meu ponto de vista, uma ordem multipolar. É interdependente cada vez mais. E os países vão tentando obter margem nessa ordem. Aí os países em desenvolvimento, as colisões que a Regina trabalha, a Mônica, os colegas que me precederam, vão tentando obter algumas vantagens dentro dessa nova ordem. Muito obrigado.